descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Sejam sempre bem-vindos à Casa de Paz e Amor, principalmente aqueles que vêm pela primeira vez, né? Ainda não sabe como funciona a nossa casa, tudo. Se tiver alguma dúvida, pode passar ali no plantão, entrando no nosso salão. À direita tem sempre um plantonista ali, que pode te dar maiores orientações, ou no final do trabalho pode procurar a gente, que a gente orienta também. Mas esse é o nosso encontro de domingo do Evangelho. Aqui o Evangelho do domingo sempre foi composto por famílias, então a gente tem as crianças, tem o jovem, tem nós, mais maduros. Então a gente junta toda essa energia gostosa para recompor as nossas baterias, né? É como se a gente viesse aqui de domingo, conectasse aí na tomadinha e pudesse recompor a nossa energia, o nosso equilíbrio. Aqui dentro a gente consegue fazer. E juntos a gente consegue fazer de forma dobrada aí, né? Então vamos nessa vibração gostosa. Sempre temos os recadinhos da manhã. Então hoje a gente tem ainda como prato do dia a conserva de abobrinha, de batata. Então quem quiser levar para casa, passa lá no final do trabalho e já leva. Temos sempre em constante campanha para arrecadar os alimentos que a gente precisa para compor a cesta básica das nossas assistidas. Quem puder ajudar, contribuir, por favor, né, é sempre bem-vindo as doações. E a semana que vem a gente tem, põe aí o Wagner para a gente, por favor, a noite da pizza. Então, as informações estão na livraria também. Então, quem quiser passar uma noite agradável aí, comendo pizza, porque sábado tem cara de pizza mesmo, né? Então, a gente tem as informações aí, passa na livraria, adquire seu convite, o convite é para todos. Mais uma forma da gente conseguir recursos para manter a casa aberta aí. Bom, vamos então ao nosso trabalho dessa manhã, com boas energias. O André vai fazer a leitura da mensagem, o Evangelho mais a prece ao João, as vibrações com o Roberto, prece final com seu Igeir. E hoje a gente tem, na nossa palestra aqui como palestrante, uma pessoa da evangelização, que é a Rita Dadário, que sempre prepara aí uma palestra, né, sobre o tema da evangelização, para que a gente possa, então, aprender junto com ela. Que Jesus nos abençoe, que essa energia possa ir aos poucos, né, nos tranquilizando, nos trazendo paz e equilíbrio. Um bom dia a todos. Do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, de Divaldo Pereira Franco. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta
dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e prestará conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Bom dia a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, página 68, item 18. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Então vamos todos nos acomodarmos e agradecer por esse momento grandioso. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Mestre, aqui estão seus irmãos no reencontro de amigos e familiares. Mestre, vamos envolver a nossa palestrante de hoje para que possamos assimilar e praticarmos esse ensinamento de hoje no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom dia a todos. O tema da nossa palestra hoje é família. É comum ouvirmos a frase: família não se escolhe, amigos sim. Na contramão desse senso comum, sabemos que isso não é verdade. Nós escolhemos a nossa família e, sob o véu do esquecimento, não lembramos dos nossos compromissos firmados na espiritualidade. Mas nas esferas espirituais, nos comprometemos com essa missão tão nobre de criar e aproximar os filhos de Deus ao verdadeiro Pai e Criador de todas as coisas. Sim, o rebento das tuas células é também filho de Deus, em processo evolutivo, seguindo hoje ao teu lado, sob a direção da tua experiência. São filhos que, por ora, foram emprestados para que nós, tutores, e nossos irmãos pequeninos pudéssemos evoluir juntos, numa engenhosa cooperação. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma, em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos seus pais. Os filhos são bênçãos que chegam até nós, algumas gemas brutas para lapidação. Então, temos que fazer a nossa parte e prosseguir tranquilo na direção do futuro a Deus, o Pai excelso.
E Deus, conhecendo profundamente a fragilidade de seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece, ele criou a família, onde a proximidade física e os laços da afetividade trabalham na destruição desse vício. A família, ela é fundamental a todos nós, para o nosso crescimento espiritual, intelectual e moral. E devemos dedicar nossa total atenção e respeito aos nossos irmãos que aceitaram evoluir ao nosso lado sob o mesmo teto. O papel dos pais na criação dos filhos é muito importante, pois através dos pais as crianças conhecem o mundo e a si mesma, além do que lhes é ensinado diretamente através de lições. As crianças aprendem muito ao observar o comportamento dos pais e os replicam durante quase toda a sua vida. E considerando que a família terrena, consanguínea ou não, pois atualmente temos vários arranjos familiares, crianças que moram com avós, tios, padrinhos, crianças adotivas, né? Então, a família terrena, ela é o filtro para o encontro de uma maior e mais harmoniosa família, que é a família espiritual. E é imperioso nos harmonizarmos a partir de agora, desse momento em que estamos juntos e reencarnados. E a única maneira de trilhar esse caminho é pela lei do amor, tão maravilhosamente ensinada por Jesus, nosso querido mestre, e que ultrapassou a barreira do tempo e das civilizações. E Jesus também teve uma família, que tinha sonhos, projetos, desejos, preocupações, como a maioria de nós pais temos com os nossos filhos. Maria e José, minha voz está falhando, desculpa. Maria e José tinham preocupação com o futuro do mestre e foram ao templo para buscar uma vaga para que Jesus pudesse estudar, aprender com os sacerdotes. Nas bodas de Canaã, Maria foi quem tomou a iniciativa e o primeiro milagre de Jesus veio a acontecer. E Maria nos deixou um exemplo muito importante no momento da anunciação. Quando o anjo Gabriel fez a anunciação, ela deixou todos os seus projetos, os seus sonhos de lado para fazer a vontade de Deus nosso Pai, do Senhor. Então ela falou ao anjo: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Sabemos que nós estamos longe de Maria, mas nós estamos no caminho da evolução, e uma hora nós chegaremos lá. Então, Maria, nesse momento, ela deu o quê? Ela falou sobre fidelidade. Nós temos esse exemplo de fidelidade, de renúncia e de fé. Esse foi um momento importante, um exemplo importante que ela deixou para nos extirpar o orgulho e o egoísmo das nossas vidas. Porque sempre nós pensamos em nós e não na vontade do Pai. E o Pai é misericordioso e amoroso, ele não vai querer o mal para o filho. Então, todas as nossas dificuldades, as situações, os obstáculos que acontecem em nossa vida, é para o nosso melhoramento, a nossa lapidação do espírito. E Jesus, com a pedagogia do amor, deixou inúmeros exemplos, através das suas parábolas, dos seus ensinos, para seguirmos e transformarmos em multiplicadores do que ele deixou. E é o trabalho que nós fazemos na evangelização infanto-juvenil, aqui no Paz e Amor, no Núcleo Paz e Amor. Iluminando com a luz do amor e da doutrina espírita essas sementinhas que vocês trazem para a evangelização, com as quais devemos cuidar para que floresçam mais tarde em nosso belo recanto e para toda a sociedade. Céticos perguntam:
se realmente a maternidade e a paternidade é uma missão. Sim, obviamente é uma missão. E é uma missão complexa e delicada, pois estamos cuidando do bem mais precioso de Deus, que são os seus filhos. Todavia, é uma missão feliz e muito prazerosa se obtivermos êxito no final. E reencarnar é uma viagem maravilhosa para alguns, porque vai reencontrar afetos do coração, pessoas que já reencarnaram em outras situações juntas, mas a maioria temem pela reencarnação, porque nós podemos somar mais débitos do que nós temos. Mas todos nós temos que reencarnar para evoluir. Não existe reencarnação sem essa evolução, não existe evolução sem a reencarnação. E nós desenvolvemos, através da reencarnação, novos roteiros, agasalhados do amor incondicional que recebemos da família, fortalecendo e estreitando cada vez mais os nossos laços de família. E quando Alexandre, o instrutor de André Luiz, o convidou para visitar o ambiente doméstico de Raquel e Adelino, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo, no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, do Chico Xavier, nos abagajamos dos mistérios da reencarnação e de todo o trabalho dos encarregados de conduzir o processo de renascimento. E a partir das palavras do Espírito André Luiz, conhecemos a importância do planejamento reencarnatório, do esforço pelo autoaperfeiçoamento e a gama de espíritos envolvidos nesse processo reencarnatório. Não é algo simples, é algo complexo, que envolve muitas pessoas, tanto no orbe terreno, quanto na espiritualidade. Desde os corpos, dos desenhos dos corpos, das características dos nossos pais, é tudo planejado na espiritualidade. Quem tiver oportunidade, leiam esse livro, Missionários da Luz, é um livro muito importante. E a doutrina espírita alargou nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do espírito imortal. Impulsionados pela lei do progresso, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no corpo, no plano físico. Numa reencarnação, reencarnamos como pais, depois como filhos, irmãos dos nossos filhos, né? Então, nas mais diversas situações, para aquisição do quê? Do conhecimento e da mais elevada moral. E a família é e deve ser um lugar de acolhimento e de proteção a essas crianças. O local onde as pessoas aprendem uns com os outros. Com a reencarnação e o progresso, todos os que amam voltam à Terra e também se encontram nas esferas espirituais. Juntos, todos gravitam a Deus. E alguns fraquejam no caminho. Esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda da esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. E daí ocorre o estreitamento dos laços de afeição. Porque uma hora estamos aqui, todos nós, reencarnados. E os nossos mentores são desencarnados. Então, eles nos ajudam nesse momento. Quando voltarmos à espiritualidade, aí ocorre uma troca. Eles reencarnam e nós ficamos no lugar deles. Então, é essa solidariedade entre encarnados e desencarnados. Então, cientes de que o lar é a primeira escola, o resultado da conduta dos pais, dos tutores, deve ser a seguinte: de se esforçar para fazê-lo agradável para as crianças, para eles mesmos, para os pais, honrado
e rico de paz. Porque existem diferenças entre casas e lares. Casa, ela é composta de teto, parede, piso, janelas. Já o lar, não. O lar é o santuário, onde impera os sentimentos de amor, os sentimentos mais nobres, de amor, o respeito, a paciência, a renúncia à boa vontade. Onde realmente se pode aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. E aí eu faço pergunta a todos vocês: vocês vivem em casas ou em lares? Hoje em dia está complicado, né? Então, se vivemos numa casa, temos que nos esforçar para transformá-la num lar. Somente assim conseguiremos o equilíbrio e a paz necessária que tanto precisamos para nos fortalecermos e continuarmos as nossas jornadas evolutivas. E as crianças? Como se sentem quando não ocorre o esforço dos pais ou dos tutores? A criança, ela é mergulhada em vibrações negativas, deletérias, miasmas, inspirando uma atmosfera densa e doentia. E os faz adoecer de verdade. Criada pelos nossos pensamentos, através das forças que emitimos nas nossas obras, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. O que pensamos fica na psicosfera, na atmosfera do nosso lar, da nossa casa. E os nossos filhos, eles são verdadeiras esponjinhas. Sentem o que os olhos físicos não veem. Às vezes, não abrimos a boca, mas o filho fala alguma coisa que você fala: meu Deus, eu não falei nada. Como que ele sabe? Por quê? Fica na psicosfera, ele está respirando aquilo que você está pensando. O pensamento é criação. Por isso, nós temos que ter preocupação com o que nós pensamos. Porque os familiares, quem convivem conosco, sentem. Se nos entregarmos às vicissitudes e às paixões bastardas, estabeleceremos linha de forças repulsivas, que nos constrange a demora na paisagem das sombras. Então, acendermos a confiança, o entusiasmo na vitória do bem, é formar linhas de forças atrativas, com as quais estruturamos para a nossa individualidade eterna um mundo vasto de felicidade, alegria e paz incessante. E a saúde da nossa família é questão do equilíbrio vibracional, da conformação de frequência. Embora estejamos em nossa melhor reencarnação, vocês já devem ter ouvido isso, e fazemos o nosso melhor, o que nós podemos fazer aos nossos filhos, tanto pais quanto os filhos sofrem com a instabilidade das emoções no lar. Por isso, não podemos nos acomodar. Temos que fazer a nossa reforma íntima o quanto antes, pois a vida pede a nossa renovação permanente para chegarmos ao sólio divino, que lhe é meta fulgurante. Para isso é imprescindível aprender, transformar, agir e santificar incessantemente, assimilando as ondas de vitalidade que nos cercam em nosso crescimento espiritual. E à medida em que buscamos conhecimento através dos estudos, livros, cursos, palestras, como vocês estão fazendo, nos libertamos, pois nos abagajamos, e nos abagajando, sentimos mais segurança e sentimos mais preparo para agir e cuidar das raízes morais nossas e dos nossos filhos. Corrigindo desde pequeninos, porque desde o berço os filhos dão sinais das suas raízes morais. E no livro SOS Família, de Joana de Ângeles, ela nos diz que os pais ficam fitando o anjo corporificado nas carnes do filho que dorme no berço, meditando quanto ao futuro risonho e abençoado que almejas para ele. Quem de nós não se debruçou ao berço e pensou no futuro? O que será que meu filho vai ser? Um médico?
né, um engenheiro, acho que todos nós. Então ela manda um recado, que ao invés disso, pensa, portanto, e cogita com maturidade, educando o filho, que Deus concedeu-lhe por algum tempo, nas diretrizes enobrecedoras da fé cristã, ministrando-lhe as lições vivas do exemplo dignificante. Talvez a educação não consiga fazer tudo por ele, pelo nosso filho. Caso seja assinalado por graves problemas que o acompanham de outras existências. Mas prepará-los-á, no entanto, para a melhor experiência e maior aprendizagem nessa reencarnação. Não descuide de iluminá-lo com as claridades do amor à verdade, ao bem e à justiça, em nome do supremo amor. Com a reencarnação e o progresso a que ela dá lugar, todos os que amaram retornam à Terra, porque os nossos laços não se perdem. Nós nos encontramos na Terra, em outras reencarnações e também nas esferas espirituais. E aqueles que, de alguma forma, se perdem no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, eles serão ajudados, encorajados e amparados pelos que amam. Um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, existe uma perpétua solidariedade entre os espíritos. E a lei divina, que é o infrator, renasce, ligado à infração que o caracteriza. A justiça celeste estabeleceu que a sementeira tem caráter espontâneo, mas a colheita tem positivo de obrigatoriedade. O esposo negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga companheira nas vestes de filha ingrata e maldizente. A nubente atormentada, que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços, no presente, o esposo traído, vestindo as roupas do filho insidioso e cruel. E qual o papel da evangelização infanto-juvenil espírita? É através da evangelização que o espírito desenvolve seu mais valioso programa de assistência educativa ao homem. A infância representa a relevante fase do desenvolvimento humano, caracterizada por processos formativos essenciais da evolução do espírito encarnado. A criança é mais do que um ser em formação. Trata-se de um universo individualizado, um somatório de valores que aos pais, evangelizadores e educadores cabe penetrar para bem desenvolver e conduzir. E à medida que são conduzidos esses aprendizados, farão a diferença nessa reencarnação e nas próximas também. Então, vale o nosso esforço. Então, queridos irmãos, vamos acender a claridade do Evangelho no lar e ama a tua família problema do jeito que ela é. Todos nós temos famílias problemas, porque junto a nós, sempre um irmãozinho retardatário vem para evoluir com os nossos exemplos. Então, todos nós temos obstáculos, problemas e temos que aceitar, com a humildade e resignação. Então, preserva a paciência, elaborando o curso de amor nos exercícios diários, do silêncio, entre os panos da piedade, para os que compartilham o ninho doméstico. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita com o espiritismo, criando assim e mantendo o culto ao evangelho no lar, para que a diretriz do mestre seja eficiente rota de amor e sabedoria em tua casa. Jesus, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto.
As cargas de vibrações deletérias, miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas vão rareando ao seu suave e doce contágio. E se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria e de refazimento. Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor. A sua presença produz sinais evidentes de paz, e aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento doméstico descobrem sintomas de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Quando uma família ora em casa, toda a rua é beneficiada. Quando uma família ora num prédio, todos os moradores do prédio são beneficiados. Então, esse é o convite que fica nessa manhã. Vamos orar, pedir ajuda ao nosso querido mestre. Buscar as lições do Evangelho, que ali nós encontramos os nossos remédios, as soluções para todos os nossos problemas. E sempre que possível, trazer as crianças para participar do Evangelho do lar. E como nós fazemos? Colocamos uma jarra d'água ou copos individuais, abrimos o Evangelho aleatoriamente, lemos uma parte do Evangelho, comentamos, né? E fazemos uma prece de início e de encerramento. Uma vez por semana, nós criamos uma proteção para o nosso lar e nós convidamos Jesus para pernoitar em nossa casa. Isso é maravilhoso. Quem não quer que Jesus pernoite em sua casa? Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para falar para vocês, pensando sempre no mestre, nos seus exemplos, na sua família, que é uma família de luz e de exemplos a todos nós. Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom? Ótimo. Bom dia. Vamos nos preparar para o passe. Durante a palestra, os mentores da casa já analisavam a necessidade de cada um de nós e já iniciavam os tratamentos. Vamos nos preparar para o passe agora, fechando os nossos olhos, nos recostando ao fundo da cadeira, dos bancos, né? Com as mãos sobre as pernas. Vamos, nesse momento, serenando a nossa mente, buscando a presença do Mestre Jesus, que nos diz: vinde a mim, todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E os médios agora iniciam o passe. Uma luz dourada desce pela parte superior da cabeça, ativando o centro de força coronário, que intensifica a ligação com a espiritualidade e com Deus. Vamos nos ligar com o nosso mentor, que também é conhecido como anjo da guarda. Essa luz, agora amarela, chega na região da testa, ativando
o centro de força frontal. Ele regula as atividades mentais, regenerando os desequilíbrios do pensamento e da visão. A luz, num tom prata, se concentra na região da garganta, no centro de força laríngeo, que atua na área da comunicação, regenerando desequilíbrios na audição, fala, disfunções respiratórias, tireoide e garganta. A luz, num tom rosa, chega na região do coração, no centro de força cardíaco, que atua na área dos sentimentos e das emoções, regenerando os desequilíbrios que geram disfunções cardíacas e pulmonares. A luz, já num tom verde, chega na região do estômago, no centro de força gástrico. Ele regula a manipulação e a assimilação dos alimentos. Influi sobre as emoções e sensibilidade, regenerando as disfunções que geram úlceras e gastrites. A luz assume um tom lilás, violeta, e se dirige para a região do estômago, no centro de força esplênico. Revitaliza o fluido vital, regenerando as disfunções do fígado, pâncreas e baço. A luz agora, num tom rosa alaranjado, chega na região do baixo ventre, no centro de força genésico. Ele regula as atividades ligadas ao sexo, regenerando as disfunções sexuais e do aparelho reprodutivo. As gestantes e as que estão em tratamento de fertilidade recebem assistência dos mentores ligados à área da ginecologia. A luz, num tom alaranjado, chega na base da coluna vertebral, no centro de força básico, que nos liga a energias da Terra e envia energias primárias para todos os demais centros de força, regenerando as disfunções da coluna vertebral, medula óssea e sistema nervoso central. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vibrar pela paz mundial, para que a humanidade possa o quanto antes assimilar os ensinos do Mestre Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos vibrar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, acometidos pelas enchentes de tão grande proporção, com perdas de vidas humanas, de seus animais de estimação, com muitas perdas materiais. Enviemos nesse momento vibrações de paz, equilíbrio e amor. Que o amor do Mestre Jesus inspire a solidariedade de todo o povo brasileiro, como já está fazendo, tanto com doações,
como na reconstrução das cidades. Vamos vibrar pelos que estão nos asilos, aguardando findar as suas vidas terrenas, pelas crianças e adolescentes em orfanatos e reformatórios. Vibremos pelos que estão em presídios, hospitais, pelos que estão pelas ruas abandonados por si e pela sociedade. Vamos vibrar pelos nomes que foram colocados nas urnas na entrada do salão. Por fim, vibrar pelas nossas águas, que possam ser nutridas com os elementos trazidos pela espiritualidade na necessidade de cada um de nós. E agora vamos vibrar pelos nossos lares. Visualizemos uma luz dourada tomando conta de toda a área construída de nossa casa, inclusive a área externa, dissolvendo todas as energias deletérias, todas as formas de pensamento. E agora essa energia vai tomando um tom azulado, trazendo paz, trazendo calma. E um torpor irresistível toma conta dos irmãos espirituais não afinizados com o bem, que são amparados pelos mentores e trazidos para acolhimento e tratamento aqui na Casa de Paz e Amor. Nossa transformação é importante. Nós somos a expressão de Jesus na vida de cada uma das pessoas que passam por nós. Ao mudarmos, também transformamos os outros, assim como Jesus fez, unicamente pelo amor. Então vamos nos inspirar no dia a dia, trocar a crítica pelo amor, trocar o julgamento pelo amor, trocar a incompreensão, a irritação pelo amor. E assim vamos fazer a grande transformação. E seremos abençoados por cada uma dessas pessoas pelas quais passaremos. E assim vamos agradecendo aos mentores que nos ampararam, que cuidaram de cada um de nós. E vamos passar nesse momento para a oração de encerramento com o Senhor Ageir. Bom dia a todos. Queremos agradecer ao Mestre Jesus e a nossos irmãos espirituais que participam desse trabalho e também a nossa família nucleana aqui presente por esse trabalho com tanto amor, tanta luz, tanta paz, tanta harmonia. Agradecemos essa oportunidade de nos tranquilizar e trazer paz para o nosso coração e para o nosso irmão. Com muita paz, muita luz, muito amor, graças a Deus. Vão em paz, que Jesus nos abençoe, que seja uma semana muito produtiva para todos nós.